pessoal, Rodrigo aqui trazendo para vocês mais um resumo de Fazbear Frights. E hoje vai ser um pouquinho diferente. Nós finalmente iremos falar sobre o epílogo dos livros. Só uma recapitulação. Fazbear Frights são 12 livros. Cada livro consiste em 3 histórias independentes e um epílogo, exceto o livro 12, mas é porque ele é um livro bônus, tá bom? Basicamente, esses livros, né, são 3 histórias independentes, ou seja, uma não tem ligação com a outra. E eles também têm um epílogo que é como se fosse uma quarta história. E essa quarta história conecta todas as outras histórias de Fazbear Frights. Ela conecta o universo. E é a história do Stitch Wraith, o fantasma despedaçado ou o fantasma remendado. Chamem como vocês acharem melhor. E essa quarta história, né, a história do Stitch Wraith, nos epílogos, é dividida em pedaços, ou seja, do livro 1 até o 11, no final de cada livro tem um pedacinho dessa história. E para quem não sabe, o Stitch Wraith é esse aqui, atrás de mim, né? Mas, enfim, hoje eu irei falar, né, sobre a primeira parte dos epílogos do Stitch Wraith, porque como são 11 partes, né, eu resolvi dividir em 2 vídeos. O primeiro, falando sobre os epílogos do livro 1 até o 5, e o segundo, falando do resto dos epílogos, do 6 ao 11. Por quê? Porque nesses 5 primeiros livros, Scott Calton repetiu a façanha, né, de colocar a história fora de ordem. Portanto, vamos iniciar a história do Stitch Wraith, parte 1. Nosso primeiro epílogo é o do terceiro livro de Fazbear Frights, que é 1h35 da manhã. Nós conhecemos o nosso protagonista, né, que é o detetive Everett Larson, e ele tá lá na casa dele, refletindo sobre a vida e tal. E como o filho de 7 anos dele, Ryan, deve estar muito decepcionado, pois ele prometeu que ia comprar um monte de quadrinhos, ir no cinema com ele, mas teve que cancelar por causa dos deveres, né? O serviço chama lá na delegacia de polícia. E aí ele recebe uma ligação, né? Informando de um segundo avistamento do Stitch Wraith no local do velho incêndio. Então, nós temos um flashback. Basicamente, 2 caras estão indo lá, né, comer um food truck num local que costumava ser uma fábrica. E agora o local tem um novo dono, né, que é o Dr. Phineas Taggart, ou Phineas Taggart, né. Basicamente, esse Dr. Phineas estava estudando a atividade eletrodermal, no caso, a EDA, ou EAD, enfim. Basicamente, ele deduz, né, que é possível uma pessoa influenciar a outra com intenções negativas. E aí ele meio que vai fazendo alguns testes, tipo, um grupo de pessoas vai tentar causar influência, enquanto outras vão fazer meio que um escudo emocional para se proteger dessas influências negativas. Pois ele acredita que o impacto da emoção humana é algo mais lento e traiçoeiro, né, do que coisas físicas, como uma bala de arma mesmo. Pois a emoção humana, ela emana ou é extraída, né, através do suor ou da lágrima, e ela flutua como uma nuvem tóxica, molhando tudo que está à sua volta. O Dr. Phineas deduz que ele está chegando a uma grande descoberta. Então tem o Ruben, né, que é o dono lá do food truck. Ele trabalhava de frente para um laboratório onde o Phineas trabalhava, né, antes de se aposentar. E aí quando o Phineas se aposentou, ele me disse: Ruben, vem comigo e tal, eu gosto muito da sua comida. Ele: tá bom, eu vou montar meu food truck nesse local que você comprou, mas eu ainda quero estar aberto para outros clientes, né? Ele: não, beleza. E basicamente agora o Dr. Phineas Taggart, ele está estudando meio que algo paranormal. Ele está estudando a energia e os efeitos em toda a matéria, seja animada ou inanimada, né? E ele está lá numa sala protegida e tal, onde tem muitos, né, objetos que foram energizados com emoções negativas. A agonia, por exemplo. Ele diz que o amor também é uma emoção que influencia, mas ele acha que a agonia é algo mais forte.
Ele também tem um monte de flores na sala dele que ele acredita que sejam receptáculos de emoção mais puros da natureza. E aí beleza, né? Chega um cara lá com um caminhão chamado Flynn e ele tá trazendo um carregamento que o Dr. Taggart pediu. E aí, né, o Phineas tá muito empolgado, leva as caixas junto com o Flynn para um canto, né? E ele começa a abri-las. E uma delas tem um espelho que pertenceu a um cara que cometeu homicídio contra sua família inteira. Ele abre uma outra caixa, que tem uma caixa menor, que tem uma caixa menor que não dá em nada. E chega na aquisição que ele mais estava, a aquisição que ele mal podia esperar, né, para ter um endoesqueleto. Pois é. E aí, né, o endoesqueleto tá meio capenga, não tá funcionando direito. E aí o Phineas volta para almoçar lá com o Ruben e tal. Eles começam a discutir sobre a essência das flores, pois a filha do Ruben tá com problemas de autoestima. Ele, põe a essência dessa flor aí, ela vai ter uma confiança melhor e tal, mas enfim. Depois do almoço, o Dr. Phineas volta, né, para o laboratório dele e ele vai mexendo em algumas coisas, uma caixa, e ele tira a cabeça, né, de um boneco branco que tem mais ou menos 1 metro de altura e esse rosto, né, essa cabeça do boneco branco tá cheia de desenhos. Ele pega a cabeça e coloca no endoesqueleto. E aí, né, beleza, o endoesqueleto já tem uma cabeça. E aí ele vai e começa a mexer num cachorro animatronic todo preto. Gente, é o Fett. Literalmente o Dr. Phineas conseguiu pôr as mãos no Fett. Mas ele sente, né, que o objeto tá cheio de agonia, porque ele fica todo arrepiado de chegar perto. Mas ele vai botando a mão aqui e ali e puxa, ele tira a bateria do Fett. Ele coloca no endoesqueleto, que liga e tal. Só que quando o endoesqueleto vai se inclinar para tocar no Dr. Phineas, ele toca e meio que vê a bateria ficando vermelha e tal. E basicamente corta a cena para o Flynn, pro Ruben, que tava se questionando, né, porque o Phineas estava demorando tanto, não veio comer e tal. E aí ele chega e encontra o corpo do Dr. Phineas. Ele liga para a polícia, né, e eles concluem que ele foi morto por uma descarga elétrica. E aí corta pro caminhão e nós vemos, né, meio que o endoesqueleto escondido lá e tal, perto de algumas caixas, e ele nota uma pilha de roupas. Ele meio que vê um manto, né, e coloca na cabeça. E assim se encerra o epílogo do terceiro livro. Vamos agora para o epílogo do quarto livro, que é o Step Closer, né? Nesse epílogo nós conhecemos Jake, um garotinho de 12 anos, que acorda, né, dentro de alguma coisa que ele não reconhece muito bem, mas tipo, ele não tá mais no corpo dele. Ele tá em outra coisa. Só que ele sente que ele não está sozinho. Tem outra pessoa ali com ele. E é um outro garoto, né, meio antipático, chamado Andrew. E eles meio conversam e tal. O Andrew fala que não tá conseguindo enxergar nada, mas o Jake sim, né? Ele diz, eu tô num caminhão, a gente tá num caminhão e tal. Ele, mas eu não tô vendo nada. E aí o Jake diz, o que aconteceu contigo e tal? Bora ser amigos. Ele, amigos. Os dois ficam meio que discutindo assim e tal. O Jake, ele não sabe como ele foi parar ali, as memórias dele estão confusas, e o Andrew também está com as memórias confusas, né? Ele só lembra que ele queria se vingar de alguém que machucou ele, e tipo, ele queria que o cara sofresse, então ele pediu que ele queria que o cara sofresse enquanto as pessoas estavam tentando salvar ele, mas ele também impediu o cara de morrer até que o Andrew estivesse pronto, né? E aí o Jake pergunta, né, onde está essa pessoa que machucou o Andrew, só que ele diz que não sabe. A última coisa que ele se lembra muito bem é que ele estava num local legal com muitas coisas que ele queria ele queria estar em todas. E ele lembra de um cachorro, né, o Fett. E é revelado que o Fett quebrou numa tempestade. E ele acha que é assim que ele chegou ali. O Jake fala, né, que ele se sente mal pelo Andrew ter passado por algo tão ruim e tal. E, bom, gente, já dá pra perceber, né? O Andrew é o garoto com a máscara de crocodilo que apareceu na história O Homem no Quarto 1280. E o cara que machucou muito ele, provavelmente matou ele, né? É ninguém mais, ninguém menos que o William Afton.
Então foi o Andrew aquele espírito que estava mantendo o William vivo na história. E foi o Andrew que deixou aquelas pegadas no centro de distribuição da Fazbear Entertainment. Quando o William explodiu, né, o Andrew meio que voou para um bocado de coisa, porque ele estava dentro, né, do William, ele conseguiu se enfiar lá dentro enfim, para atormentar ele, né? E ele foi parar dentro do FET, que estava no centro de distribuição. É bem bacana isso, né? E aí tem os eventos da história do FET, e a gente percebe que o Andrew estava dentro dele, né? Então o Greg ficou muito apavorado por causa do Andrew, basicamente. Mas depois, um pouco depois da história, o FET quebrou numa tempestade. E aí, né, foi quando o Dr. Phineas conseguiu lá o FET e tal, enfim. Mas eles estão meio que num caminhão de lixo, né? Um cara tá mexendo lá. O Jake meio que vai se mexer pra falar com o cara, pra não jogar eles fora. Só que quando o Jake toca no cara, o cara morre. Toma uma descarga elétrica e morre. E aí o Andrew já tá dizendo, olha, talvez fui eu e tal. Ele, o quê? Por que você tá matando pessoas? Ele, não, olha, eu quero assustar as pessoas com um choque. Ele, mas o seu choque tá matando as pessoas. Ele, ué, mas não é o que eu queria. E aí o Jake até considera, e se tiver alguém conosco? Ele, mano, isso é besteira. Ele, ué, você entrou dentro daquele cara que te fez mal. Nada impede que tenha alguém aqui com a gente. Mas o Andrew diz, não, esquece isso, é uma bobagem e tal. Aí o Jake, tá bom. Se você fez isso de alguma forma, o que quer que levou você a fazer isso pode também estar em tudo que você se meteu. E aí o Andrew lembra. Quando o William explodiu, né, e o Andrew foi pra todo lado, ele infectou tudo que ele tocou com a raiva dele. E o Jake decide, né, que eles precisam encontrar essas coisas infectadas. O Andrew fica se perguntando como, né, mas o Jake ele conseguia sentir os pensamentos do Andrew e ele poderia encontrar essas coisas que foram infectadas mesmo sem a ajuda dele. E assim acaba o epílogo do quarto livro. Então já dá pra perceber, né? O Andrew e o Jake provavelmente estão dentro do Stitch Wraith. Eles são o Stitch Wraith. Mas, enfim, né? Continuando aqui. Vamos agora para o epílogo do primeiro livro, que é o Into the Pit. Nós vamos agora, né, pra a delegacia de polícia. Nós vemos o detetive Laço, ele tá meio pra baixo, porque a Angela, a esposa dele, se divorciou. Ela vive jogando na cara dele que ele não é um pai presente, porque ele sempre tá trabalhando e tal. E aí é quando o chefe do detetive Larson chega, né, que é o delegado Monahan. Ele fica, tipo, lá, falando lá com o Larson, e ele, que é... O Larson também tem um parceiro, né, que é o detetive Roberts, mas ele é meio chato, não faz muita coisa. Enfim, o delegado Monahan entrega um envelope para o Larson, né, que é basicamente sobre o caso do Stitch Wraith. E ninguém quer esse caso. O Larson também diz, não quero não, isso é uma lenda urbana e tal. Só que o delegado, ele tem informações novas. Há mais ou menos uma semana, uma adolescente chamada Sarah desapareceu, e testemunhas alegam que ela virou lixo diante dos olhos deles. Já sabem de quem estamos falando. Sarah, a protagonista de To Be Beautiful, segunda história do primeiro livro. E basicamente essas testemunhas foram os colegas de escola dela e tal. E tipo, poxa, eles foram no psicólogo, na terapia, e eles acreditam sim no que estão dizendo. E o mesmo vale para o Stitch Wraith. E o detetive lá fala, essa estranha figura encapuzada que fica vagando pelas ruas, usando um manto para caminhar. Tipo, essa figura, ela fica usando um manto, o caminhar dela é trôpego, ela demonstra desinteresse pelas pessoas, a menos que seja incomodado, né? E tem uma obsessão por caçambas e latas de lixo. Só que aí dentro do envelope que o delegado entregou, né, tem relatórios de mortes suspeitas. 5 corpos com olhos sangrando, preto pelas laterais do rosto. E também tem fotos de uma câmera de segurança, né, que mostra o Stitch Wraith de lado meio assim. E dá pra ver um rosto branco com feições escuras desenhadas. O Larson acha que é uma máscara, né, mas tipo, os olhos são muito escuros. Um deles parecia um buraco negro. Ele tinha uma boca macabra com um dente faltando e tinha algo preso no meio, algo preso meio que na frente, sabe? O Larson se pergunta se são marcas de sangue. E o delegado fala que eles conseguiram a identificação e o Larson não vai acreditar onde foi que eles arranjaram, né?
E aí se encerra mais um epílogo e vamos agora para o epílogo do livro 2, Fetch. Só que aí, esse epílogo tem duas partes, né? Então nós vamos para a primeira parte e depois a gente volta, tá? Basicamente agora vamos acompanhar a Green, que é um mendigo, né? E ele tá próximo a uns trilhos de trem e tal, ele quer passar despercebido, pois ele tá notando uma figura encapuzada mexendo com uns objetos meio bizarros, né? Ele tá usando um pé de cabra para retirar alguma coisa dos trilhos. Basicamente está coletando peças de alguma coisa, né? E a gente não precisa nem de muita coisa, nem precisa pensar muito. É o Stitch Wraith que tá ali coletando, no caso o Jake e o Andrew coletando os objetos infectados, né? E esse objeto particularmente é um maxilar articulado, dentes humanos ensanguentados, olhos humanos mutilados, parafusos, uma porta de computador, pedaços de metal com tufo de pelo verde escuro. E aí, né, tem dois objetos que o Stitch Wraith tá mexendo, o Green fica se perguntando o que é, né? Até que o Stitch Wraith levanta na altura de onde a luz pode ver e o Green reconhece, pois ele já foi professor no passado e tal. E ele reconhece que são orelhas de coelho verdes. E ele fica lá parado, né, observando o Stitch Wraith. E o Stitch Wraith vai e coloca esses objetos numa sacola, né, e vai embora. Eu não preciso nem dizer, né? O Stitch Wraith estava coletando as peças, as partes, os restos mortais do Plush Trap Chaser de Out of Stock. É bem bacana como tá tudo conectado, não é, gente? Mas enfim, agora vamos parar o epílogo, né? E vamos para o epílogo do quinto livro, que é o Bunny Call. Basicamente, o detetive Larson sente que ele tá na delegacia, né? Ele sente que tá no caminho certo, ele tá observando as fotos da cena de crime do Dr. Phineas Taggart. E sim, ele foi lá, né? E ele nota nas fotos a cabeça de um boneco que, comparando, é bem parecida com a do Stitch Wraith. E ele também lembra que quando ele estava lá na cena do crime, ele notou um casaco longo e volumoso com capuz nas roupas do doutor, o que pode ser confundido com um manto. Mas, olhando as fotos, ele também vê um cão robótico desmontado da Fazbear Entertainment. E ele pensa, beleza, essa minha investigação pode estar ligada aos assassinatos na Freddy's. E aí o Roberts aparece, fica lá dizendo, bora almoçar e tal, mas o Larson só ignora ele. E decide ir até o anexo do departamento de polícia, né? Ele vai até o armário de evidências, pega algumas caixas, né? E basicamente o Stitch Wraith foi visto no local do incêndio da Freddy's e ele provavelmente estava procurando alguma coisa. E aí, beleza, né? Enquanto isso, corta, o Green, ele agora tá do outro lado da cidade, né? Ele tava com medo de voltar para os trilhos, e ele agora tá numa parte da cidade onde ficam fábricas abandonadas. Elas estão bem perto de um bairro antigo e da doca oeste de um lago. O Green achou lá um galpão enferrujado, né, para fazer de abrigo, e ele ficou com a prateleira alta. E ele gostou disso, pois quando estava na terceira noite já no galpão, ele avistou o Stitch Wraith de novo. Ele não sabe explicar o porquê, mas ele decide seguir o Stitch Wraith, que entra numa fábrica e tal, ele tá carregando uma sacola, né? E ele meio que tá no andar principal da fábrica velha. Ele olha para baixo e vê o nível, o Green olha para baixo e vê o nível inferior, né? Que tem um compactador de lixo e tal, mas ele também nota uma prateleira com flores. E o saco, né, que o Stitch Wraith tá carregando tem um braço de boneca saindo dele. E tipo, esse braço de boneca, né, tem um vestido azul e babados rosa brilhantes. É a ela, a boneca do 1h35 da manhã. E gente, sim, o Dr. Phineas Taggart é o mesmo Phineas que colocou o anúncio que a Delilah viu na história do 1h35 da manhã. Bem bacana como tudo está se conectando, né? Mas enfim, o Green vê, né, o Stitch Wraith meio que tirando também os pedaços do Plush Trap Chaser da sacola. Tipo, o Green não sabe o que é, né, mas a gente sabe. Ele também tira a carcaça do Fetch, entre outras coisas, né. O Green pensa que alguém deve ter explodido uma fábrica de brinquedos robóticos assustadores e empilhou seus restos mortais. O Green decide voltar pro galpão dele, né, e aí corta pro ponto de vista do Jake, que sabia que ele estava sendo observado, mas não estava nem aí, pois ele conseguia sentir a alma e o caráter da pessoa. Ele vê que o Graham é gente boa e deixa ele tranquilo. E aí ele fica meio mal, né?
pegando aqueles brinquedos, pois deveriam ser coisas que guardam amor, carinho, alegria, risos. Mas enfim, agora ele também tinha uma noção de que ele e o Andrew estavam dentro de um endoesqueleto animatrônico que era movido pela bateria do Fett. Então basicamente é o seguinte: o Jake, ele consegue controlar o Stitch Wraith e ele consegue ver, né? Ele tá na parte da cabeça do Stitch Wraith, e o Andrew, ele não consegue ver nada, mas ele tá na bateria do Fett, que é o que move o endoesqueleto. E aí, o Jake se sente meio exausto, né? Pois o Andrew infectou muitas coisas. E aí, do nada, ele começa a escutar a voz de um homem, né? Falando, ah, você quer amendoim? Você quer cachorro quente? E aí o Jake, peraí, isso é uma memória? E não é um homem qualquer que tá perguntando isso. É o pai do Jake que tá perguntando. E aí, né, o Andrew diz, ô Jake, pra que essas flores aí? Só que o Jake ignora, né? Ele tenta se concentrar na memória, nesses cheiros, nos sons e nas sensações, enquanto ele rega as flores, né? Basicamente é uma memória do seu passado, quando ele estava num jogo de beisebol com o pai e os dois comeram tanto amendoim quanto cachorro quente. E o Jake estava se sentindo cada vez mais puxado para dentro dessa memória. E ele entendeu que se ele se deixasse, né, ele ser puxado para a memória, ele podia ficar naquele lugar feliz para sempre. E conforme isso ia acontecendo, ele ia se afastando mais do endoesqueleto, do animatronic. Só que aí o Andrew fica, Jake, você tá indo pra onde e tal? E aí o Jake diz, poxa, eu não posso deixar o Andrew, ele é meu amigo e ele nunca conheceu amor. Se eu for embora, ele vai ficar perdido para sempre. Então o Jake se força a apagar a memória da consciência, né, como se fosse apagar um quadro negro. Ele ignora as perguntas do Andrew e só continua regando as flores. E aí nós voltamos para o epílogo do segundo livro, só que a parte 2, né? O detetive Larson agora está na varanda de um casarão marrom, né, de um andar, perto de um sobrado que é quase 4 vezes maior o tamanho dessa casa. E quem atende a porta é uma jovem mulher, ela é bem bonita, tem cabelo castanho na altura do ombro e os olhos dela são grandes, como se fosse de um desenho animado, né? Mas enfim, ela convida o detetive Larson a entrar, porque ele fala que tá numa investigação e tal. E ele repara que a sala de estar tá limpa, tá organizada, assim como a cozinha, a sala de jantar. E essa mulher tem 4 gatos, né? Ela se apresenta, o nome dela é Marge. E a Marge, né, ela explica, ah, desculpa pelos gatos e tal, mas é que eu arrumei um gato pra me fazer companhia, depois que... Enfim, só pra me fazer companhia. Acontece que ela era fêmea, tava prenha, e eu não consegui colocar os filhotes pra adoção, né? E o Larson, ele teve a impressão, né, de que a Marge costumava rir muito, mas ela perdeu essa prática recentemente. Ele pergunta quanto tempo ela tá morando na casa, né, ela diz que 3 anos, e ele sente como se ela estivesse tentando segurar algumas lágrimas. Ela fala que foi contratada para cuidar de um garotinho que estava doente enquanto o pai estava servindo o exército em outro país, né? Só que ele faleceu e ela ficou com a casa. E aí o Larson fica se perguntando, né, se foi o pai que faleceu ou se foi o menino. Mas ele não fala isso pra Marge, né? E aí ele começa a andar pela casa e tal, encontra um 5º gato. Ele nota um quarto lá de solteiro, que é o da Marge, né? E tirando alguns aspectos, tipo um criado mudo com maquiagem, algumas decorações de cortina, esse quarto passa uma sensação distintamente masculina. Ele se pergunta que tipo de relação a Marge tinha com o patrão, mas ele não fala isso pra ela, né? E aí ele vai caminhando até um outro quarto, que só tinha uma cama e um armário pequeno. E ele sente que tem algo ali que vai ser importante. Ele fala, né, pra Marge que ele estava perseguindo um suspeito num caso que estava quase sendo engavetado, mas uma nova pista fez o caso ser reaberto. Ele entrega uma foto pra Marge que fica meio assim, né, ela meio que reconhece, fica surpresa. E aí, né, um gato sobe na cama, ela vai, bota o gato no colo, e mesmo sendo alérgico, o Larson vai lá, faz carinho no gato e tal. E aí ele vai até o armário, né, abre a porta, só que o armário tá vazio, exceto pelas paredes que estão com alguns rabiscos negros. Ele não via sentido por trás desses rabiscos, mas tinha a mesma sensação de quando via os relatórios das mortes. Então ele vira para Marge e pergunta o que aconteceu nessa casa. E assim se encerra a primeira parte, né, do epílogo do Stitch Wraith, dos 5 livros. Eu vou trazer o resto quando terminar o livro 11, tá bom, galera?
Mas é isso, por enquanto dou um 8,7. Vocês vão vendo, né, que cada coisa vai se conectando e vamos ter um contexto melhor disso nas próximas histórias. Mas é isso, o vídeo fica por aqui, espero que tenham gostado. Deixa um like, se inscreva, ativa o sininho para não perder nenhum de novo. Fica Deus coração, Jesus te ama. Um forte abraço, até a próxima aí. Falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you were the one for me.